Talvez poucas pessoas se lembram que em 2006, durante as eleições presidenciais, nos debates acalorados entre Lula e Alckmin, sabe o que era aquilo? O Teatro das Tesouras. Você já ouviu falar sobre o Teatro das Tesouras? Eu vou resumir para vocês e vou provar o Teatro das Tesouras, que ele realmente existiu durante 30 anos, quando o PSDB e o PT brigavam. Na verdade, eles são a face da mesma moeda. Atribui-se a Lenin a expressão estratégia das tesouras, que nada mais é do que haver dois partidos da mesma matiz ideológica disputando determinado posto político. A diferença é que um deles se mostra mais moderado, no caso o PSDB, ou comedido na sua postura, enquanto o outro se mostra mais radical ou extremista. Entretanto, os dois funcionam como lâminas de uma mesma tesoura, a qual nos arroubos da mentalidade de esquerda de Lenin deveriam possuir o mesmo objetivo: cortar a liberdade do povo. E essa semana agora que passou, Geraldo Alckmin se filiou ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, que não tem muita diferença do PSDB. Ali você só muda o D e pronto, é a mesma coisa. PSB, PSDB, é tudo a mesma coisa, não muda nada. Aí o Lula, ele admite não ser candidato e impõe condições para ir em frente. O Lula já está quase desistindo caso o Alckmin não se torne vice dele. Engraçado, né? Eu vou mostrar para vocês como esse Teatro das Tesouras aconteceu e essa tese é verdadeira. Em entrevista à rádio Som Maior de Criciúma, Santa Catarina, Lula diz que sua candidatura ainda não é prego batido, ponta virada, e repetiu que já falou antes. Eu ainda não me defini como candidato porque estou esperando conversas com algumas forças políticas, eu ainda quero fazer uma viagem pelo Brasil, e eu não quero ser apenas o candidato do PT, eu quero ser candidato de um movimento para restabelecer a democracia neste país. Bom, aqui tem um monte de mentira, porque ele não sai às ruas, democracia, não tem problema nenhum com democracia, a não ser o STF, que comete arroubos autoritários, que prende pessoas sem inquéritos. O Bolsonaro, desde 2019, quando ele assumiu a presidência, não tomou nenhuma atitude antidemocrática, muito pelo contrário. O STF já interviu 200 vezes no governo federal. Isso que nós chamamos de ditadura da toga. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo onde o Lula e o Alckmin se digladiavam nas eleições em 2005. A minha pergunta é: o presidente da República é o chefe, comandante em chefe das Forças Armadas. Tem a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. É o chefe do ministro que comanda a Polícia Federal. É um dos homens mais bem informados do país. Candidato Lula, de onde veio o dinheiro sujo? 1.750.000 em dinheiro vivo, reais e dólar, para comprar um dossiê fajuto. Primeiro, Lula, não meça as pessoas pela sua régua. Eu não tenho no meu governo ministro condenado, não tenho indiciado pela polícia, não tenho assessor meu condenado, denunciado pelo procurador da República. Tenho 32 anos de vida pública honrado. E em relação ao governo federal, se há alguém que não tem moral para falar de ética, é o governo Lula. Esse foi um debate de 2006, onde o Alckmin diz com todas as letras que o Lula é um ladrão. E nesse vídeo mais recente, olha só o que o Alckmin fala sobre o apoio ao PT. Quero fazer aqui um desmentido de uma fake news que está circulando aí, dizendo que o PSDB, o nosso partido, eu poderia no segundo turno apoiar o PT. Isto não existe. Nós somos contra o PT, como também somos contra o Bolsonaro. Achamos que o Brasil só perde com esses radicalismos. Então peço a vocês que divulguem bastante para desmentir esta fake news. Bom, então aqui, segundo o Geraldo Alckmin, ele seria contra o Lula e contra o Bolsonaro. Até ser contra o Bolsonaro, nós concordamos que nós não precisamos de apoio de comunista. Mas esse vídeo aqui é um pouco mais recente, de 2017,
Vamos ver o que o Geraldo Alckmin pensa sobre o Lula. O Brasil vive uma ressaca. Descobriu que a ilha da fantasia petista nunca foi a terra prometida. A ilusão petista acabou em pesadelo na maior crise econômica e ética da história do nosso país. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos. Nossa, tudo isso, Alckmin? 15 milhões de empregos perdidos? Ô Alckmin, mas é engraçado que você quer ser vice do Lula. Mas calma aí, fica aí no vídeo que eu vou te mostrar o outro Geraldo Alckmin. Tem esse e tem outro. Vocês tirem as suas próprias conclusões. Pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, as urnas o condenarão pela frustração dos projetos de milhões de famílias levadas ao desespero. Nossa, Alckmin, milhões de famílias levadas ao desespero por causa do PT. É sério isso, Alckmin? Porque sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. Que o PT sucateou a saúde, isso nós sabemos. Tanto que durante os governos petistas foram desativados 21 mil leitos do SUS. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas. Nossa, Alckmin, então quer dizer que o Lula destruiu a Petrobras? Teve um monte de obras inacabadas pelo Brasil, mas ele terminou um porto lá em Cuba, ele terminou um metrô na Venezuela, ele terminou uma hidrelétrica em Angola, ele terminou um gasoduto na Bolívia, ele terminou um gasoduto na Argentina. Mas no Brasil ele deixou tudo acabado, Alckmin? Como assim? Vamos continuar ouvindo que está interessante o Alckmin falando sobre o candidato que ele será vice. As urnas os condenarão por incitar o maior conflito entre os poderes da história recente, por nos ter posto na vexatória posição de lanterna no cenário internacional. As urnas o condenarão por ter sequestrado a esperança da nossa juventude. Sequestrou a segurança da nossa juventude, Alckmin? O Lula fez isso? Nossa, que coisa inacreditável. Bom, isso eu concordo plenamente, porque durante os governos petistas, os índices de criminalidades chegaram a 70 mil homicídios no Brasil. E durante o governo Bolsonaro, apenas no primeiro ano, esse número caiu 18 mil homicídios. Então, só no primeiro ano do governo Bolsonaro, 18 mil pessoas deixaram de morrer. Por jogar brasileiros contra brasileiros. Como assim, Alckmin? Jogar brasileiros contra brasileiros? Então quer dizer que o PT divide para governar? Ele joga negros contra brancos, ele joga pobres contra ricos, eles jogam héteros contra homo. É isso que o Lula faz, o Alckmin? Nossa, que coisa, hein, Alckmin? Para no final atirar pela janela a autoestima de todos nós. As urnas contra a união dos amigos, por ter sido o grande responsável de uma década perdida. Nossa, Alckmin, uma década perdida? Então o Brasil perdeu 10 anos durante o governo Lula? Registre-se os esforços do atual governo, que pouco a pouco começa a reversão da tragédia econômica a que o país foi colocado. Ah, isso eu concordo plenamente.
que o Bolsonaro pegou o país com 12 milhões de desempregados, que você mesmo acabou de dizer, e em 3 anos de governo ele criou 3 milhões de empregos. A economia é uma das melhores do mundo, mesmo com crise de pandemia e mesmo com guerra acontecendo, mesmo com a maior seca de todos os tempos no Brasil. As hidrelétricas tiveram problemas, mas mesmo assim não faltou luz. Com todos os problemas, o Brasil está se levantando. É claro que tem coisa que está caro, tipo alimentos, mas isso está caro no mundo inteiro. Mas vamos lá que eu quero mostrar agora o Geraldo Alckmin desmentindo o Geraldo Alckmin. Agora eu quero que vocês reflitam qual Geraldo Alckmin está falando a verdade. Se é esse Geraldo Alckmin que você acabou de ouvir, ou se é esse Geraldo Alckmin que se filiou ao Partido Socialista Brasileiro essa semana e disse exatamente isso que você vai ouvir agora. Alguns podem estranhar. Eu disputei com o presidente Lula a eleição em 2006, fomos para o segundo turno, mas nunca colocamos em risco a questão democrática. Nunca. O debate era de outro nível. Nunca se questionou a democracia. Democracia é um valor, é um princípio, é respeito às pessoas. E a primeira tarefa nossa é combater a mentira, porque a mentira é o que há de pior para o regime democrático. Nossa, Alckmin, então você é mentiroso. Então a gente tem que te combater, porque é uma coisa pior para o regime democrático. Eu vou mostrar que você é um mentiroso. Bora lá. Aqueles que criticam, que desconfiam, que agem de maneira displicente em relação ao resultado das eleições, estão, na realidade, ofendendo a democracia. Aqueles, líder, que ameaçam o parlamento, estão ameaçando a democracia. Os que agridem o Supremo Tribunal Federal estão agredindo a democracia. Então quer dizer que vocês agrediram a democracia, Alckmin, em 2014, quando vocês contestaram as eleições onde o Aécio Neves perdeu para Dilma Rousseff, em Geraldo Alckmin. Vocês contestaram essa eleição, e aí? Então quer dizer que o STF é o bastião da moralidade aqui no Brasil? Que o STF é um órgão confiável para o povo brasileiro, segundo você está dizendo? É isso mesmo, Alckmin? Quer dizer então que o Lula colocou 8 ministros no STF e colocou a maioria dos ministros no STJ, e mesmo assim é uma democracia. Que democracia? Mas agora vejam só, vamos continuar aqui para ouvir o que o senhor Geraldo Alckmin fala sobre o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. Ué, Alckmin, peraí, que decisão? Peraí, eu não estou entendendo. Então o Teatro das Tesouras que nós sempre dissemos aqui, então quer dizer que é verdade? Que você e o Lula brigavam, mas no fundo vocês brigavam de mentirinha? É mais ou menos assim, ó, você bate, você finge que bate e eu finjo que apanho. Então é isso, quer dizer que vocês lotearam o Brasil? É mais ou menos assim. Você fica com o governo de São Paulo aí durante 20 anos e o resto aqui deixa eu saquear aqui no Brasil. É mais ou menos isso, Alckmin? Então tudo aquilo que você falou do Lula quer dizer que é tudo verdade ou é mentira, Alckmin? Diz aí pra nós. O que vocês acham, você que está aqui me assistindo? O Alckmin está falando a verdade ou está falando a mentira? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos. Ter os olhos abertos para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Mas, Alckmin, você falou agora há pouco que ele acabou com a esperança de milhões de brasileiros, que ele destruiu a Petrobras, que ele acabou com a economia. Alckmin, é você mesmo que está falando? Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. É mesmo, Alckmin? O Lula é fruto da democracia? Tem certeza que o Lula é um cara democrático? Um cara que defende Nicolás Maduro? Um cara que ama o regime chinês? Um cara que defende Daniel Ortega, da Nicarágua, um ditador? Um cara que ama o regime cubano, ditadura? Um cara que só aliou com bandidos
e vagabundos pelo mundo afora, esse é um cara que é democrático, Alckmin? Tem certeza disso? Não chegaria lá do berço humilde que sempre foi, se não fosse o processo democrático. E por ter conhecido as vicissitudes, é que na realidade interpreta esse sentimento da alma nacional. As tarefas políticas não são fáceis, mas em política não se obriga, política se conquista com argumentos, com respeito, ouvindo aqueles que discordam de nós, mas com convicção para trabalharmos em benefício da nossa população. Ô Alckmin, agora diz uma coisa aqui para nós, os brasileiros. Você tem convicção mesmo do que você está falando agora? Ou você tem convicção do que você falou antes? Eu queria entender qual Geraldo Alckmin é o verdadeiro. Se é aquele que disse que o Lula fez tudo aquilo, aquela destruição, ou se é esse Geraldo Alckmin que não tem mais futuro político, é um cara que está se agarrando à rabeira do Lula para ver se consegue o poder, só pode ser isso. Então, na verdade, Alckmin, você não passa de um mentiroso, de um hipócrita, tanto você quanto o ex-presidiário. Dois caras que se digladiaram durante a vida inteira estão se unindo para enganar o povo brasileiro. E outro detalhe, não estou entendendo um negócio que, segundo as pesquisas, o Lula tem 1 zilhão de votos e ele quer fazer uma frente ampla para derrubar Bolsonaro. Mas espera aí, se o Lula tem tantos votos assim, por que ele quer unir vários partidos, várias pessoas, vários candidatos para derrotar o Bolsonaro? Por que o Lula não sai às ruas, o Alckmin? Explica aí para nós, você que agora é amigão do Lula, que anda abraçado com o ex-presidiário. Explica para nós por que o ex-presidiário não sai às ruas, qual que é o medo dele? É de tomar ovada ou de ser achincalhado nas ruas e ser chamado do que ele é, um ladrão? Então, aí está com vocês a prova do Teatro das Tesouras, que realmente existia. Nós fomos enganados pelo PSDB e pelo PT, que nada mais são do que farinha do mesmo saco. Compartilhem esse vídeo, vamos mostrar para as pessoas que o PT, o PSDB, o Lula e o Geraldo Alckmin nada mais são duas figuras patéticas que estão tentando voltar ao poder no Brasil para destruir o Brasil, como o Alckmin disse que o PT destruiu o Brasil. Ele está tentando voltar ao poder, coisa que não irá acontecer, e mostrar a verdade para todas as pessoas. Quem são esses dois sujeitos que não têm vergonha nenhuma na cara? Meu nome é Marcos Mendes, eu falo aqui de Santo André. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.